E aí, gente, tudo bem com vocês? Bora mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Então já sabe, né? Aproveita. Então se inscreve, curte, compartilha, segue também no arroba. Então fica aqui no vídeo que hoje a gente vai falar sobre os anos 80, aquela década maravilhosa, marcante, que muita gente gosta. Então, quem viveu, viveu, quem não viveu, não vive mais, né? No meu caso, eu sou de 90, então o que me resta é saudades do que a gente não viveu, mas fica aí que eu vou falar um pouquinho para vocês de como foi essa década. Anos 80, gente, que época boa, né? Não vivi, mas tá sendo retratado aí muito em filmes e séries, então não sei, né? Aparentemente, o que o pessoal coloca nas séries aí parece que foi um negócio bem interessante, né? Bem divertido. Então, o que acaba chamando mais a nossa atenção quando a gente bate o olho, pá, anos 80? As roupas, claro, porque naquela época o pessoal usava muita roupa colorida, roupa listrada, muitas ombreiras também. O que mais que o pessoal usava? Aquelas leggings, principalmente a mulherada, né? Aquelas leggings, aquelas roupas toda coloridas, sabe? Que naquela época rolavam uns lances aí de ginástica, né? Então o pessoal usava bastante. Tênis, você pode ver que o pessoal usava muito. E tinha aquela galerinha também, assim, mais punk rock, enfim, que gostava mais de uma jaqueta, um jeans mais rasgado, coturno, né? Que isso aí nos dias de hoje acabou não mudando muita coisa, porque a galerinha que gosta de um estilo mais punk rock, mais heavy metal, enfim, continua gostando de uma jaqueta, de um jeans rasgado, um bom e velho coturno, confortável. Então, anos 80, a gente pode ver muito, principalmente por essa característica das roupas, né? Então, em acompanhamento aí, né, das roupas que o pessoal usava, né? O que que tinha por trás de tudo isso? As músicas, porque, claro, tudo se influenciava, né? Então, acho que os dois principais ritmos daquela época, três, vai, vamos falar três, que acabavam influenciando muito o pessoal, era o pop, o rock e também o hip hop, né? Claro, quem já assistiu aí, Todo Mundo Odeia o Chris, ele consegue retratar muito bem. Na verdade, assim, a história do Chris Rock de verdade se passa lá nos anos 70, mas como já tinha uma série retratando os anos 70, ele resolveu retratar os anos 80 e eu adorei, ficou muito boa. E ele retrata muito a questão do estilo e a questão da música. Vocês podem ver que em alguns momentos ali o Chris ele até fica procurando ali um estilo, porque ele fala que ele não tem muito estilo e tudo mais, e ele queria ser mais descolado, enfim, aquela coisa toda. E era bem assim nos anos 80. Tinha o pessoal que não ligava muito e automaticamente já estava ali naquele estilo mesmo, que era o que a pessoa gostava, e tinha também o pessoal tipo Cris, né, que era meio perdido, assim, não sabia muito bem o que fazer, o que vestir, né? Então acabava meio que se influenciando ali pela música. No pop, por exemplo, o pessoal ouvia muito naquela época, por exemplo, Madonna, Whitney Houston, tinha também a Cyndi Lauper, né, aquela vozinha de taquara rachada, tinha também o Michael Jackson, claro, né? Quem não gosta de Michael Jackson até os dias de hoje? Meu Deus. Mas enfim, eles acabavam puxando mais ali o pop, né? Que eram eles que tomavam mais conta ali desse estilo de música, que estavam à frente, que todo mundo ouvia, né? Eram os principais. E aí a gente vai para o lado do rock and roll, que naquela época quem estava ali com muito sucesso, né? Queen, U2, Guns N' Roses, Bon Jovi, né? Esses eram os mais populares, mas tinha também AC/DC, Led Zeppelin,
E Iron Maiden, Metallica, vixe, se a gente for falar de bandas aqui vai ficar até amanhã. Mas muita música boa, né? E aí no hip hop tinha também aí uma galera, né? Que era, por exemplo, Run DMC, Public Enemy, LL Cool J, e esses são os principais. Você assistir Todo Mundo Odeia o Chris, por exemplo, ele cita algumas dessas personalidades aí, inclusive tem as músicas na série que sensacional assim. Eu acho que o Chris Rock, ele pegou acho que as melhores músicas que tinha e colocou na série, porque é uma música boa atrás da outra. Independente se é pop, se é rock, se é hip hop, e também tinha a galera do heavy metal, né? Que, como eu falei, né? Metallica, Iron Maiden, Motorhead, Judas Priest também fazia muito sucesso nessa época. O estilo acabava meio que sendo influenciado também pelo estilo de música, né? Ai, mas hoje em dia também tem pop. É verdade, né? Mas hoje em dia já não tem tanto aquela coisa colorida, né? Como tinha naquela época. Apesar de que moda é aquela coisa, né? Vai e volta. Além do heavy metal, é claro, tinha também um outro estilo de música aí que se chama New Wave, um estilo mais New Wave, né? Que era um estilo mais baladinha, um popzinho, Depeche Mode, The Cure, Duran Duran. Temos aí muito estilo, muitas músicas, né, que influenciava e tudo mais. Mas aí a questão da comunicação, né, como que era naquela época. Porque, por exemplo, naquela época os computadores eles estavam se iniciando ainda, né? Não era uma coisa tão popular, não era uma coisa que todo mundo tinha em casa, por exemplo. Quem não assistiu o vídeo do computador? Tem uma boa história aí falando do computador do começo até os dias de hoje. Vou deixar aí na descrição para vocês darem uma olhadinha, que os anos 80, inclusive, foi bem relevante para isso. Porém, entretanto, né, as pessoas tinham que se falar como? Por telefone fixo, não era celular, tá? Celular não tinha, era telefone fixo. E quem não tinha telefone fixo? Aí tinha que ir lá na casa da pessoa mesmo, né? Vai fazer o quê? Vai falar por telepatia? Não, não tem como. A pessoa tinha que ir na casa do outro, ou então marcava num restaurante, num pub, num barzinho, loja de disco também. O pessoal naquela época tinha bastante, né? É... que mais? Tinha aqueles lugares também que o pessoal fazia ginástica, eram uns negócios mais aeróbico. Eu não sei se vocês já viram, gente, tem muita série, filme hoje em dia que retrata muito bem os anos 80. No American Horror Story, não sei se é a nona ou se é a 10ª temporada, mas depois vocês procuram aí. Gente, retrata muito os anos 80. Aquela galera tudo jovem, tudo colorido. Inclusive a mulherada com aquelas maquiagens assim, né? Tipo, uns rosa, uns azul, uns verde, um negócio tipo que não combina nada com nada. Era mais ou menos isso. E mostra também, inclusive na série, esses lugares aí que o pessoal ia para fazer aeróbico, para emagrecer mesmo, né? Então o pessoal ficava lá e tinha lá um professor e tinha uma galera. Hoje em dia se chama aula de dança normal. Naquela época era um aeróbico, era um negócio um pouquinho diferente, né? Então a galera usava aquelas legging, aquelas roupas coloridas. Tinha homem que usava um shortinho que era mais folgadinho, mas de qualquer forma era um short meio curtinho. E o pessoal ficava lá, o professor ficava lá fazendo os movimentos e tudo, né? Uma dança, né? Acompanhando a música e a galera ia seguindo. E era assim que o pessoal tinha que fazer, né? E isso também já emendando ali com a tecnologia da época também, né? Que também não era avançada, como eu disse. Depois desse vídeo, vocês vão lá e olham o vídeo do computador, que lá vai mostrar como que foi aí essa evolução, né? Então, né? Era uma coisa que tinha mais, estava começando, né? A ter mais em empresas. Telefone era só fixo, o pessoal não tinha celular, não tinha mensagem, não tinha essa coisa. Fotografia era só fotografia analógica, né? Que você tinha que depois pegar. Eu não sei a galera de hoje, mas como eu sou dos anos 90, ainda tinha isso, né? Porque na minha época foi onde começou a ter ali os celulares, né? Mas também era um negócio muito caro, não era todo mundo que podia ter.
E também a questão de fotografia. Era também aquelas máquinas analógicas que depois você pegava era tipo um tubinho assim, sabe? Com um filme, você não podia deixar exposto na luz, no sol, em qualquer coisa que fosse. Era um tubinho assim, todo preto, todo escuro. Você botava o filme lá e levava na loja, no lugar lá, para poder revelar. E aí o pessoal revelava e te entregava as fotos ali, já tudo impressa, tudo bonitinho. A tecnologia daquela época era bem assim. Relógios também, calculadoras, a galera usava demais, porque, gente, mais uma vez, não tinha celular, principalmente smartphone. Gente, smartphone demorou muito tempo para começar a ser lançado, né? Porque celular, quando começou, não tinha nada a ver com o celular de hoje em dia. Se vocês quiserem vídeo, depois eu trago aí sobre a evolução dos celulares e falando um pouquinho mais de como que foi. Mas enfim, voltando lá para os anos 80, não tinha. Então o que o pessoal tinha que fazer? Tinha que usar relógio, né? Uns reloginhos ali analógico no pulso. Acho que tinha uns reloginhos digitais também, né? Calculadora, o pessoal tinha que andar. Tinha até uns relógios, inclusive, que já tinha até calculadora junto que, nossa, isso era a tecnologia da época, né? Era uau, relógio com calculadora. Porque hoje a gente tira o celular do bolso, tem ali a calculadora e faz as contas. Naquela época não tinha. Então o pessoal tinha que fazer dessa forma. Telefone, né? Era aquela coisa, né? Quem tem, tem, quem não tem, se vira nos 30. E era bem assim, né? A tecnologia. Ainda tinha também ali máquina de escrever, acho que tinha bastante ainda, né? Porque né, computador não era uma coisa muito popular e provavelmente devia ser muito caro também. Gente, videocassete, quem nunca? Gente, galerinha aí dos anos 80 e 90, dos anos 90 também lembra. Você não vem falar que você é novinho, não. Se você for dos anos 90, você também pegou essa época aí dos videocassete. Gente, quem é novinho nunca vai lembrar dessa época. Quem é muito, mas muito novinho mesmo, eu acho que não vai pegar nem essa época dos DVDs, que já era um negócio mais avançado. Que dirá da fita cassete, aquela fita VHS, né? Que naquela época, né, anos 80 e 90, você ia numa locadora, tinha lá várias fitas, né, com vários filmes, várias coisas lá, você ia lá, alugava, levava para casa, assistia, depois você tinha que voltar, fazer rebobinar, eu acho que era esse o nome, né? Não lembro. Voltava ali, toda a fita pro comecinho e ia lá e entregava na locadora. E aí tinha que entregar no dia certinho lá, senão você pagava a multa. E se você também não rebobinasse a fita, você pagava, acho que multa, alguma coisa, não sei. E tinha isso, né? Era bem legal, inclusive, você ter aquela sensação, você ir até o lugar, muitas vezes você ia com os amigos ou com alguém da família, sei lá, então você ia até o lugar, eu tinha ali, nossa, um mundo gigantesco ali de filmes e de muitas coisas ali, então você ia lá, você escolhia o que você queria assistir e levava para casa e assistia. Depois de um tempo, né, com a modernidade, veio aí os DVDs, que aí, né, nessas locadoras, aí começaram a trocar, né, as fitas VHS para os DVDs, né? Mas isso aí foi bem depois. Nos anos 80 também, uma coisa também interessante era a questão de empregos. Por quê? Normalmente as pessoas vinham de empregos em indústrias, empregos agrícolas e coisas do tipo, e meio que foi tendo ali toda uma transição também. Por quê? Começou a ter muito emprego em escritórios, né? É, empregos também, por exemplo, em hospitais, enfermagem. Então, os anos 80 ele começou a ser voltado mais assim para serviços, né? Como eu posso dizer, serviços. E também começou a ser muito marcado porque é, é que assim, hoje em dia não tem muito essa coisa, né? Todo mundo trabalha naquilo que quer e pronto, acabou. Mas lá atrás, gente, muito lá atrás, era uma outra época, era um negócio muito distante, era um outro mundo. Homens tinham empregos de homens e mulheres tinham empregos de mulheres. Então, os anos 80, ele foi um pouco marcado também por isso, porque foi uma época em que mulheres também começaram a assumir empregos que só seriam de homens.
né? E deram conta e estão até hoje, como por exemplo, tecnologia da informação. Se você nunca viu aí na empresa que você trabalha uma mulher trabalhando com TI, provavelmente porque os responsáveis pelo departamento não querem mulheres, mas tem muita mulher trabalhando com isso sim hoje em dia. Isso é uma das coisas, né? E fora indústrias, como por exemplo, uma mulher chegar, por exemplo, à diretoria de uma empresa toda, ou de uma fábrica, enfim, foi uma década também muito marcada por isso, porque as mulheres meio que começaram a puxar um pouco ali dos empregos para elas e começaram a tomar um pouco mais de conta, né? E tá dando certo até hoje, e é isso aí. Agora, depois de tudo isso, né? Essa galera gostava muito de se encontrar, né? Porque eles não tinham essa facilidade que a gente tem hoje em dia de ficar aí uma vida inteira, o dia inteiro conversando com alguém ali, só teclando, não precisa nem gastar saliva para isso, né? Então, o pessoal naquela época tinha que se encontrar mesmo, ou a conta de telefone ia vir nas alturas, né? Então, o pessoal se encontrava muito em shoppings, danceterias, né, que o pessoal ia bastante, lanchonetes de fast food, era bastante frequentado. Tinha naquela época lojas de disco. Hoje em dia, gente, ainda existe. Não, mas não é de disco. Não, tem uns lugares aí que vendem uns discos, uns vinil, né, uns negócios mais antigos. Mas aí é mais assim para colecionador, para quem gosta mesmo. Mas ainda tem. Gente, até eu acho que ano passado, ano retrasado, eu não lembro, até uns anos atrás aí, eu lembro que eu passava ali no centro de São Paulo e eu via, gente, umas lojas ali de CD, só que hoje em dia é CD, né? Não, acho que não tem vinil, acho que tem, mas também não é tanto. Mas tem ali umas lojas de CD, gente, eu fico pensando como que tá sobrevivendo, porque hoje em dia você baixa tudo da internet e o pessoal tá lá, né? Tem CDs de tudo quanto é artista, nossa, de tanta coisa, mas, né, uma coisa e outra ainda existe, né? Mas naquela época existia bastante, né? Porque o negócio era música, né? Então, não tinha internet, né? Para o pessoal ficar, muito menos para a pessoa ficar ali baixando o negócio direto da internet. Então, o pessoal ia muito para essas lojas de música, né? Lojas de disco. Ia lá, acho que dava para ouvir alguma coisa, comprava também. E, enfim, o pessoal frequentava bastante. Cinema era uma outra coisa que o pessoal gostava bastante. Acho que cinema até os dias de hoje, né? Só que naquela época o pessoal era aquela coisa, né? Saiu o filme, o pessoal já ficava doido, tem que ver e tudo mais. Porque para esse filme sair na televisão depois, nossa, demorava anos. É claro que além de cinema, o pessoal também ia muito para clubes, praias, aqueles lugares, né, de aeróbico, né, que eu já citei para vocês. O pessoal gostava muito também daquelas casas, como se diz, arcades. Vocês sabem o que que é? Eu vou tentar achar uma foto e vou deixar para vocês. É aqueles lugares de jogos, né, que tem fliperama, videogame. Eu não sei, gente, o nome dos jogos, mas enfim, tem vários tipos de jogos lá. Tá, não é jogos de azar, não. É jogo de joguinho mesmo, sabe? De criança, de adolescente. E aí, gente, faltou alguma coisa? Acho que faltou muita coisa, né? Porque anos 80, né? Se você for retratar de 1980 até 1989, né? Então rolou muita coisa. Mas e aí? Deixa aí nos comentários de que época você é. Você chegou a curtir essa época dos anos 80? Eu não tô falando de nascer nos anos 80, porque quem nasceu na década de 80 não viveu os anos 80, porque era um bebê, bebê não lembra das coisas. Mas assim, se você já era uma criança, ou se você já era um adolescente, um jovem, sei lá, naquela época, conta aí como que foi na tua época, o que você costumava fazer. Deixa aí nos comentários, gente. Anos 80, uma época muito boa. Mas e aí? Conta também, porque eu sei que tem muita gente que vai gostar muito dessa época, mas também tem muita gente que vai falar: eu não, credo, Deus me livre, prefiro hoje em dia, com a nossa tecnologia, com as facilidades, com tudo que a gente tem aqui. Então, cada um, né? Mas deixa aí nos comentários, gente. Não se esqueça, mais uma vez, se inscreve no canal, segue no arroba, manda o vídeo para todo mundo e até o nosso próximo.